Mais um papo no parque com Caribe Santoche. Olha só o parque, gente, olha que beleza, olha que lindo, aqui no Goiânia 2, Goiânia, Goiás. Olha que belo. Estou aqui com o Caribe Santoche, né? E tem uma pergunta para te fazer. No seu ponto de vista, a teoria da evolução tem algum fundamento? Olá. Ela não deixa de ter fundamentos racionais, né? Muito embora a crítica que deva ser feita, sabe, nesse momento da nossa condição racional de interpretação a respeito de quem e o que somos nós mesmos, né, tenha que fazer perguntas novas. Então, em função disso, eu quero fazer algumas afirmações, não como um crítico, né, filosófico, científico, mas como uma pessoa que pensa a realidade no seu aqui e agora, nas circunstâncias que hoje imperam e que determinam as nossas ações diurnas ou do dia a dia. Veja, a evolução é uma teoria darwiniana de que as espécies vieram ao longo de milhões e milhões de anos de experimentações acidentais e confrontações, até que chegaram ao ponto de entenderem a sua própria necessidade básica de sobrevivência e a partir de então priorizou essas necessidades de tal sorte que elas se especializaram em serem o que são, no sentido de alcançarem os seus objetivos primários de autossustentação e sobrevivência da espécie. É uma teoria ótima, interessante e, no seu geral, do meu ponto de vista, ela se sustenta racionalmente até certo ponto. O que acontece é que nós, depois da teoria da evolução, nos privilegiar como o louro da existência desse planeta Terra, nós somos aquela espécie privilegiada sobre todas as demais, porque nós somos uma espécie dotada de racionalidade e, portanto, nós dominamos todos os seres e a própria natureza e queremos, em função disso, também dominar uns sobre os outros, de sorte a que alguns de nós se digam superiores aos demais, ou se sintam como tal. Eu digo, melhor teria sido teoria da adaptação às circunstâncias. Nós somos obrigados a nos adaptarmos ao mundo e às circunstâncias que ele nos apresenta no seu dia a dia. E, portanto, a teoria da adaptação, ela é menos vaidosa, ela é menos privilegiadora de determinada espécie sobre as demais. Dizer ou pensar que os animais não têm inteligência é estupidez da nossa espécie. Eles têm inteligência especializada, assim como a nossa inteligência é especializada. Nós temos uma cultura, nós criamos uma sociedade baseada em fundamentos das nossas crenças e das nossas aparentes certezas sobre a nossa própria existência e o nosso papel no contexto da vida animal, né, na qual nós nos inserimos, queiramos ou não. Somos animais por físico e, portanto, por substância, por, vamos dizer assim, por mentalidade também. Nós viemos do barro da terra e continuamos nessa evolução incessante, que eu digo uma transformação inevitável, que vem pela necessidade de nos adaptarmos cada vez melhormente ao meio. Esta é a minha visão, que eu penso que é menos vaidosa, privilegia menos a nossa espécie e a cada um de nós, fala eu sou mais inteligente do que os outros animais e do que os outros seres primitivos, mesmo que ainda sejam humanos, eles não têm a cultura que eu tenho, eles não têm
é a oportunidade social que eu tenho e, portanto, eu sou superior aos demais que não gozam desses privilégios sociais dos quais estou gozando nesse momento da minha existência. Não estou dizendo pessoalmente, estou dizendo em termos globais. Então, nós temos que nos adaptar uns aos outros, nos adaptarmos às circunstâncias, nos adaptarmos às espécies viventes do nosso planeta, como sendo uma criatura a mais. E dizer criatura é uma forma errônea, porque a gente está contaminado por questões religiosas. Deus criou o mundo em seis dias, os animais e o ser humano e coisa que tal. Então isso não deve contaminar a nossa inteligência, porque os animais não sabem de Deus, não sabem de Jesus, não sabem das crenças espiritualistas, mas eles são seres vivos e eles têm direito à existência tanto quanto nós temos. Portanto, há uma igualdade de princípio e por princípio a ser respeitada acima de todos os fatores. Principalmente o lado social e econômico. Isso, exatamente. Exatamente. Aí, né, cada ser, por ser mais esperto no conceito que ele desenvolve de si mesmo, egocêntrico, mais ele se especializa em ser, vamos dizer assim, predador da sua própria sociedade, dos seus semelhantes. Então ele engana o próximo, ele se apropria indebitamente da riqueza do próximo, ele torna o seu próximo servidor dele, ele torna esse próximo escravizado, ele torna esse próximo diminuído diante do seu egocentrismo exacerbado e se acha o máximo. Eu sou bom, eu sou melhor do que os demais, porque eu submeto à minha vontade. Eu sou o patrão, Eu sou o patrão, né? Eu sou o chefe, né? Eu sou o general, eu é que dou as ordens. Né? Exato, o capitão. Então, essa bobagem da inteligência tão rudimentar da nossa espécie ainda, sabe, nos leva a essa aberração de vida social que deverá ser orientada pelo princípio da equanimidade. Tem comida na mesa para todos, ou não tem para nenhum. Tem fartura para todos, ou não tem para ninguém. Sabe, não é o dinheiro que faz um homem melhor que o outro. Sabe, é a condição de gozar dos princípios que são dotados pela força natural, pela própria natureza, a nossa espécie. Então, se nós tivermos a consciência de que todos são iguais perante um ao outro e perante a existência como um todo, né, a nossa divisão social deixa de existir. O próximo sou eu sou o próximo para qualquer outro. Isso é inevitável, essa é a lógica mais elementar a qual nós fingimos não ver. O mendigo que bate à minha porta é tão eu quanto eu mesmo, ele tem direito de entrar na minha casa, ele tem direito de ser bem recebido, sabe, de ser abraçado, de ser cuidado se ele precisa de mim. Isso não é caridade, isso é obrigação humana. Até o ladrão deixaria de existir. Mas é óbvio, o ladrão deixa de existir. Quando ele precisa e você não dá, ele te rouba. E se ele não roubar, ele morre de fome. Sabe, a justiça o prende, ele engana a justiça, foge e rouba de novo. Ele não tem oportunidade mais, está com o nome sujo. Mas quem sujou o nome desse homem? O sistema. O sistema. Então o princípio de igualdade é fundamental para nos orientarmos politicamente, socialmente, economicamente. Sem o princípio de igualdade, sempre haverá exploração do homem pelo homem, e isso é uma aberração. Isso não é racional, isso não é lógico, isso não é sensato, não é justo, isso é inumano. E nós vivemos essa experiência desde os primórdios da nossa civilização, infelizmente. É a lei do mais forte, do mais esperto, do mais assassino, do mais ladrão, do mais corrupto, né? Do que tem mais, porque é ladrão e assassino. Porque essa é a verdade. Se não fosse, não estaria onde está nesse momento.
né? Então é preciso haver na mente das pessoas comuns, sabe, essa compreensão do ser humano. Eu tenho direito à vida como qualquer outro ser vivo do planeta tem esse mesmo direito. Eu não posso depredar a vida natural, assim como eu não posso depredar a vida humana. Nós somos iguais, a vida é necessária em si mesma. Se ela não se sustentar em suas próprias bases e raízes, ela jamais vai ter continuidade nesse processo de depredação do nosso meio ambiente como nós estamos fazendo. Nós somos loucos, delirantes. Nós transformamos tudo em dólar, em poder, em fantasia de superioridade. Que o outro país é melhor, né? A minha raça é mais poderosa que a sua, mais inteligente, mais esperta. Sabe, nós somos dementes, nós somos delirantes. Esse é o nosso problema sério, central, por um erro de avaliação da teoria da evolução. Eu evoluí mais do que os outros da minha espécie. Mentira! Você é mais predador do que o outro, você é mais grosseiro, você é mais agressivo. É por isso que você tem se dado bem, porque você tem coragem de roubar quando o outro não tem, você tem coragem de mentir quando o outro não mente, você tem coragem de matar quando o outro não mata. Isso não é coragem, isso é covardia, isso é falta de inteligência, é falta de decência existencial. Então o princípio da evolução deverá ser olhado por esse ângulo da adaptação correta ao meio. Todos os seres que existem, toda a forma de vida do planeta é necessária para que tudo tivesse ocorrido como ocorreu até o surgimento da nossa espécie. Agora a nossa espécie, por ser dotada de algum princípio racional, né, domina esse planeta como se dele fora. E ele é capaz de arrasar esse planeta para transformar ele em dólar. E depois que ele fizer isso, ele vai morrer de sede no deserto, sabe, cheio, forrado de notas de dólares, bilhões e bilhões de dólares por todo lado, e ele deitado, morrendo de fome e de sede, porque não tem mais de que se alimentar de verdade. É tanto que essa coisa de tirar a terra dos indígenas lá para tirar o ouro, né? Ele vai morrer nesse ouro todinho, exatamente, né? Nós já fizemos isso milhões de vezes e continuamos a fazê-lo. Então o que vai acontecer? É óbvio, nós estamos nos autodestruindo, nós estamos destruindo o meio ambiente, nós somos reflexo do meio ambiente. Quando isso se tornar um deserto, mas não só local, um deserto global, nós morreremos, sabe, sem ter uma sombra, sem ter um oásis, de sede, de fome, na maior miséria possível, inimaginável, porque nós destruímos aquilo do qual vimos o ventre materno que nos gerou. Pior de tudo para entregar para outro país, como faz os Estados Unidos. Unidos. País, nós Israel, somos outro país para outro país. Veja, né? Eu entendo o que você está falando, mas nós somos outro país para outro país. E, portanto, a questão não existe o outro, só existe o ser humano, a vida em si. Esse é o foco. Essa é a importância capital da compreensão. Se nós não nos tomarmos como um todo, aí cada parte quer se dar bem e o outro lado que se dane. E isso é estupidez. Isso é animalidade feroz. Sabe, eu estou com fome, eu vou comer a carne daquele outro que é ali, se é vizinha. Só isso. Desculpa. Quando eu digo das pessoas achar que é evoluída, valorizando outro povo, como eles valorizam o americano, eles acham que o americano é melhor porque tem uma vida melhor, sempre eles relacionam a vida deles, o americano tem isso, lá nos Estados Unidos é assim, lá em Israel é assim. E aí eles sempre estão olhando o outro e nunca olham a própria vida. É uma questão bem primitiva e involutiva, né? Seria? É uma aberração comportamental, é puramente isso. Eles são dementes, são pessoas grotescas, sabe? Eu vou lá, se você puder me pare. Aí ele desce com 100 mil bombas atômicas, né, no seu país, fala, vai encarar?
Você não vai encarar, você é menos louco do que aparenta ser. Portanto, ele já ganhou a guerra por causa disso. Ele é um monstro. Isso não é gente, isso é demente. São seres loucos. Loucos por poder. Quem é louco por poder é demente. Não existe poder. O homem não deu nada ao outro, o homem não tomou nada do outro. Deus não fez o mundo fez a si mesmo. Tudo é importante para todas as coisas, é uma interdependência inevitável. Ou vivemos em paz e ordem, ou nós vamos nos destruir o meio que nos gerou. É simples assim. E esse Deus é o Deus da inteligência, esse Deus externo nunca existiu. Veja, Deus, sabe, é só uma palavra, ele não tem substância. Então, assim, o que seria Deus, o Criador? Ele criou essa confusão, essa imbecilidade que, na qual nós estamos inseridos. Ele nos criou dessa forma para dominar, como diz, sobre os outros animais. Vai para dominar todo o mundo, ele é seu e eu te dou. Sabe, isso é uma aberração, é uma estupidez, é um delírio da nossa espécie primata ainda. Nós nunca evoluímos, não existe evolução. Existe adaptação ao meio e má adaptação. Porque aí eu penso que o meu meio é só minha família, os meus, aqueles que eu gerei imediatamente. Esse é meu meio, o outro lá eu não quero nem saber do problema dele. Aí bota no redoma de vidro e esse bichinho quebra, né? Então é isso, nós somos pessoas multifacetadas, esfaceladas, divididas pela vaidade, pelo orgulho, pela ganância, pela inveja. Sabe, pela vontade de poder, segundo Friedrich Nietzsche, né? Vamos gerar o super-homem. Imagina esse planeta cheio de super-homens e um brigando com o outro sem parar. Que beleza que não seria isso. No Brasil com Super Moro. Super Moro e super... Ladrão até a última coisa. Aí fica difícil de encarar isso. E então, daí as pessoas ainda têm coragem de botar como herói. Elas precisam entender que quando eu estou falando em termos filosóficos, sociológicos, culturais, eu estou falando essencialmente de política. Se ela não tem como inserir a sua postura dentro da visão de todo, ela não está fazendo política, ela está fazendo política partidária. Esse é meu partido, vou fazer meu partido se dar bem, quando ele chegar lá eu me dou bem e os meus também. Sabe, isso é estupidez, continua o divisionismo. O PT, o comunista, a direita de cá, o centro-esquerda de lá. Sabe, isso é estupidez. Só existe um partido, o certo. O resto está errado, ponto. E o que é certo? Eu não tenho inimigos. Eu não tenho medo do meu semelhante. Eu tenho respeito por ele e é o mesmo respeito que eu exijo para mim. Eu não sou superior a ele. Não posso ser e sei que não posso. E eu estou falando ele e qualquer um, seja o Trump ou o mendigo com lepra. Sabe, ele é um ser humano, um cachorro na rua, o ladrão é um ser vivo. O ladrão. Sabe, tem que ser amado e respeitado. É a vida. A vida é a equação mais importante do universo. Ou ela cuida de si, ou ela vai comer-se a si mesma pelos pés. É isso que está ocorrendo. Eu brinco muito assim, que a gente, por mais que está falando de evolução, vê o sistema político aqui, né, se formou iniciando por coxinha, depois evoluiu para bolsominions. Veja, aí o Bolso acredita em Deus, né? Essas pessoas ditas de direita, elas acreditam em Deus. Que Deus desgraçado é esse que quer matar o próximo de fome, pela igualdade, pela humilhação? Dentro de uma igreja, né? E se diz isso, é isso que eu estou dizendo. Né? Quem está por trás desse golpe atual é a igreja protestante. Sabe, com sua demência de que Deus escolheu aquele povo por sobre os demais. Isso é uma aberração. Fazendo sinal de arminha. Ou Deus não saberia o que estava fazendo quando criou o mundo e deu uma cagada ali, eu tenho que consertar. Vou criar os judeus para foder com o resto do planeta. Desses dominadores atuais. Ou tenha paciência, pense um pouco.
sabe? Chega de fé e use um pouco do seu instinto racional. Isso ainda é um instinto na nossa espécie. Vocês não desenvolvem um raciocínio próprio, fica copiando. Ah, isso é assim, agora a moda é isso, a moda é pensar e agir desse jeito. Não, começa né? pelo Bolsonaro ter falado Deus acima de tudo, sendo que isso é um símbolo do nazismo. Primeiro, ele não, se Deus existisse, ele jamais, sabe, jamais estaria do lado de um canalha como esse, usurpador, imbecil, grotesco, grosseiro, intelectivamente demente. Ele é um doido. Não só ele, quem apoia ele é mais doido do que ele ainda. Veja pelo lado assim, se Deus existisse, ele jamais seria patrocinado por uma indústria de arma e fazer sinal de arma dentro da igreja. Então veja. Você imagina Deus fazendo arminha. O Deus da Bíblia, sabe, é um Deus do povo judeu, foi criado para eles e por eles, e portanto esse Deus é falso. Se existe um Deus, esse Deus é o Deus de todo o universo que nós mal concebemos como ele seja na sua totalidade, pois nós não compreendemos nem que o nosso mundo é um grão de areia nesse universo de infinitudes de possibilidades. Então esse Deus é tão vasto e tão profundo e tão impossível de ser abrangido por nossa mente, que nós não podemos falar nele. Isso é estupidez da nossa vaidade. Isso não existe. O único Deus que existe por aí é dos templos e dos bancos, então. Exato. Aí eu já tenho 1 bilhão, tem gente que ganha 100 bilhões de dólares por hora. Na nossa espécie, enquanto tem gente que morre de fome nas ruas e lhe é negado um prato de comida porque ele é chamado de vagabundo. Quem criou essa demência e essa doença social foram esses canalhas. Quem tem muito é canalha, é ladrão. Olhe por esse simples fator. Por que você tem mais do que você necessita? Porque você roubou, juntou, você é vaidoso, egocêntrico e acha que você tem mais direito do que os outros. Você é doente. Ponto. É só isso. Uma prova disso é esse templo aí que é a Record e a Universal mais cedo. Só aquele apartamento dele custando rios e pois rios é, de Deus dinheiro. deu para ele. Deus deu para ele, ele tirou do sangue, do suor dos coitados Deus fiéis. Deu para ele esse aí tempo, Deus esse deu dinheiro, que ele esse merece, poder de o outro manipular não. a mente dos idiotas desse planeta. O chamado Malafala lá que vende até terreno no céu. Pois é, então... Você imagina se esse Deus existe? A única verdade que o homem atual reconhece é o poder do dinheiro, porque com dinheiro eu posso, eu compro, eu sou... ele vira Deus aí vão ter né? inveja de mim e eu tenho poder. E um homem que depende de algo que ele mesmo criou, que é um símbolo da sua ousadia por sobre os demais, ele é demente, ele é louco. Ele é louco, ele não é melhor do que o outro, nem melhor que um urubu. Urubu é importante no conserto da manutenção da vida, da cadeia alimentar e existencial, portanto. Sabe, vamos parar com essa demência, aprendam a pensar corretamente. Pensar é você incluir o outro no seu raciocínio. Eu tenho comida, mas só dá para 2. Aí tem 4 pessoas, divide o seu em 4 partes. Não tem outra argumentação aceitável. Você não pode excluir 2 todos os dias que eles vão morrer de fome e você é assassino. Não, mas eu tenho que cercar minha casa. Pois de aí luxo, cerca, põe canhão, segurança e aí tal, eu porque saio lá você fora, tem e o outro não tem. Me pega, aí o ladrão me pegou, me roubou. Então, o capitalismo, sabe, é de marginais. Quem adotou esse sistema é marginal, é ladrão, é assassino social. Entendam isto. Ele não é invejável, ele é uma pessoa que causa vergonha à própria espécie. Ele deveria não existir. Ele é um ladrão, um assassino social, sabe, um demente. Então olhem por esse prisma. A igualdade é fundamental. Se eu tenho fome, porque o outro que me antecedeu e que está ao meu lado também teve e também tem, ele precisa se manter. Isso é essencial. Se eu preciso me vestir por uma questão de frio e de ambiente, o outro também precisa. Se eu preciso me abrigar
por essa mesma questão, o outro também precisa. Se eu preciso me deslocar com rapidez e segurança dentro das necessidades do meu dia a dia, o outro também precisa. E quem é o outro é qualquer outro. Qualquer outro. Nós tratamos os nossos cachorrinhos de casa, sabe, como se eles fossem um mimo da criação divina. Eles comem do bom e do melhor, têm sua casinha, seus perfuminhos, sabe, seus carinhos da madame para lá. E a criança está abandonada, sendo criada como um verme que vai explorar o próximo. Entendeu? Nossa espécie é deplorável, é uma vergonha para si mesma, por causa dessa falta de vigilância do seu próprio senso crítico. A pessoa tem que saber, ou eu sou isso mesmo que eu acho que eu sou, se é que eu acho, porque houve a oportunidade, eu roubei, houve a oportunidade, eu matei, sabe, houve a oportunidade, eu menti, sabe, eu explorei, entendeu? Sempre vai haver oportunidade, porque as pessoas, quando olham para outra, elas olham como suas iguais, elas não olham como pessoas diferentes dela. Fala, aquele homem está naquele hipercarro, naquela hipermansão lá, mas ele é um ser humano de duas pernas, ele tem suas necessidades fisiológicas. Pensa em Jesus indo ao banheiro, mijando, cagando, sabe? E você vai ver, ele era um ser humano, por mais... E era ativista, né? Ainda. E estou falando com todo respeito. Sabe, isso é comum à nossa espécie, é comum a todas as espécies vivas. Porque ele o que entra sai. Sabe, é simples assim. Nós temos que aceitar a nossa própria natureza. Aí isso é elementar. Ele valoriza e acha que o outro está dentro do pacote, é melhor do que o outro. Isso, então, em primeiro lugar, pessoas que acham que são de direita, pessoas que acham que são de centro-direita, pessoas que são da elite, pessoas que são da pobreza, da esquerda, pessoas que acham que são religiosas, pessoas que acreditam em Jesus, o Salvador, que no céu tudo ficará bem. Isso é falácia. Você é responsável pelo mundo estar como está. Mude a si mesmo e o mundo muda, deixa de ser imbecil. Essa é a evolução. É a única possível. É a única mais certa. O resto é delírio. E adaptar ao meio. Isso, a adaptação. Socializar o mais que puder, né? A adaptação é aquilo que é possível à existência. Não existe evolução. Nós nascemos para evoluir. Aí ontem nós fomos primatas, hoje nós somos seres intelectivos, altamente dotados de ciência e conhecimento, e amanhã seremos deuses. Sabe? Nunca, nunca. Isso é delírio da nossa pobre espécie vaidosa e burra. Extremamente burra. Vê-se até pelo ato de alimentar, o modo primata existe, né? Só de comer um bicho, mas eu uso talheres, eu estico para comer bicho, mas o assassinato matar o bicho está patenteado ali nas carnes, nos molhos sofisticados, né, de sangue e uma série de coisas. É o mesmo modo de matar que tinha um primata, sai para caçar e só compra no supermercado. Então nós somos predadores, como sempre foi a nossa espécie. Nós temos que ter humildade diante de nós e diante, portanto, do próximo. Ponhamos-nos nos nossos devidos lugares, baixemos a bola e olhemos para o próximo como nós deveríamos ser olhados, com amor, com carinho, sabe, com respeito e com igualdade de princípio. Até a questão de direcionar como se alimentar e olhar o outro como ser vivo e não se alimentar da morte, da tristeza, da depressão do outro também é um nível de evolução, né, e adaptação. É óbvio, se você sofre dor, o animal também sofre. Se você tem expectativa de viver e tem preocupação com suas crias, o animal também as tem. Então preste atenção, matar nunca, sabe, o crime é crime para qualquer espécie, em qualquer contexto. Um animal não tem a possibilidade de raciocinar como nós estamos fazendo nesse momento. Infelizmente, ele não tem ainda. Mas nós somos um animal um pouco mais sofisticado, e é só isso.
E se nós alcançamos esse grau de capacidade, nós devemos zelar por eles que não podem ainda fazer. É só. Eles são vivos e têm direito à vida. Faz parte do nosso conjunto, faz parte do organismo. Então a evolução e a adaptação é olhar isso, olhar pelo todo, né? Todo. Pelo Se conjunto você olha e pela tudo. parte, fala, mãe, mas nós somos o louro da criação e, portanto, nós dominamos tudo e todas as coisas abaixo de nós. Aí, como o pobre está abaixo de você que tem muito, você domina o pobre também, o ser humano que é igual a você. Então isso é uma falácia, você está doente e não sabe. É isso aí, mais um Papo no Parque, né? Com Caribe Santocha Evolução. Faça seu comentário, faça também pergunta, né, Caribe? E se quiser nos apoiar, é só entrar em contato aí, inbox com o Shopping Cultural Show, né, CR Cifra e Loba. Estamos aí, né? Estamos aí. Estamos aí.